Olá, boa noite. Mais uma live começando aqui no Psi Bruno Barcelos, hoje para falar de um tema muito importante, especial, e eu acho que até é muito relevante nesses tempos de pandemia, né? Que é o cuidado com a pessoa em situação de rua. E para isso eu trouxe um convidado que é referência no assunto, que topou falar com a gente, que daqui a pouco vai estar aqui, que é o Pedro Vitorino, né? Ele atua em Maricá. E eu acho que esse tema é importante porque a gente está muito preocupado e tem que estar mesmo com a nossa saúde, com o cuidado com a contaminação. Mas tem pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade que não tem recursos, né? Para poder se proteger. E aí a gente precisa também pensar estratégias ou meios de como atuar com essas pessoas, não só na pandemia, né? Mas de um modo geral. Jaqueline, saudade de você também, hein? Quando a gente voltar à vida relativamente normal, eu aguardo você para uma visita, tá? Vou chamar o Pedro aqui para a gente começar a nossa conversa séria. Tá entrando aí. Aguardando. E lá vai. Conectando. Olá, Pedro, boa noite. Boa noite, Bruno. Primeiro eu queria te agradecer por topar fazer essa live com a gente, dividir seu conhecimento, seu trabalho com esse tema que eu acho tão importante. E pedir para você se apresentar, né? Falar um pouquinho de como você atua, da sua formação. E aí você pode já dar início ao que você tiver para nos contar. Maravilha. Meu nome é Pedro Vitorino, a minha formação é a psicologia. Atualmente eu estou coordenador, né, psicólogo, coordenador do Serviço Especializado em Abordagem Social da Prefeitura de Maricá, da Secretaria de Assistência Social do município de Maricá. Né, é um serviço que atua com a proposta de atuar no cotidiano das ruas. E aí a gente vai falando mais sobre isso, né? Sobre como é esse desenho da política e como que a gente pode se inserir e pensar a psicologia. Vou deixar você conduzir melhor o papo e aí eu vou entrando, né? E mestrando da saúde coletiva da Universidade Federal Fluminense. Basicamente isso. Minha formação é bem voltada para a questão da saúde mental. Pedro, aproveitando isso que você falou da saúde mental, a gente tem um número grande de pessoas em situação de rua que têm questões de transtornos mentais e outras que não têm, mas têm outras circunstâncias, né? Nesse seu trabalho, existe algum tipo de direcionamento para cada questão? Não? Como é que tem funcionado? Eu sei que você atua em Maricá. Como é que tem funcionado esse cuidado, né? Eles são endereçados a algum espaço? Como é que tem sido feito isso? Então, quando a gente pensa o trabalho, né, do serviço especializado em abordagem social, né? Você tem um recorte desse serviço, que é um recorte que está dentro do Sistema Único de Assistência Social. É um sistema que vai casar desde a Constituição Federal à Lei Orgânica de 91 ou 93. E aí você vai ter um entendimento do que é assistência social. A partir desse entendimento, você passa a ter os desdobramentos para áreas específicas. Né? Por exemplo, a assistência social ela está junto à saúde e à previdência social, eles formam o tripé da Seguridade Social. Então, como uma política complementar, né, entendendo que existem direitos que Uhum. devem ser preservados para que possa existir meios de cidadanias para todos os cidadãos brasileiros, existe um desdobramento dessa política, né? Então, a política de assistência social é uma política universal para todos que necessitarem, que precisarem. No ano de 2008 ou 2007, foi instituída uma política nacional para a população em situação de rua. Era o Uhum. momento do governo Lula e os coletivos das pessoas que viviam em situação de rua, os movimentos,
eles foram encontrando espaços de discussão, né? Tinha um café da manhã junto com o presidente Lula, que ele fazia uma vez por mês, onde ele reunia essa população e eles exigiram que fosse criado algo específico para a população em situação de rua, que não tivesse dentro da assistência social, e tanto que isso foi uma lei, né? Um projeto de lei que foi criado via a Secretaria de Governo do Lula, né? Essa política passou a balizar muito o que seria uma proposta, nível Brasil, do cuidado e do direcionamento dessa população, e também é uma referência. Uhum. Né? Quando a gente pensa a questão de saúde mental, é uma questão bem específica, por mais que permeie toda a política de assistência, todos os programas, porque o que é saúde mental? Né? E é uma discussão que a gente vai precisar né, parar para olhar um pouco mais o que nós estamos em saúde mental, né? E aí, assim, o que nós consideramos saúde, a priori, né? Ausência de doença ou promoção da qualidade de vida. Aí, se a gente fosse teorizar isso, não é o meu crivo aqui, eu não sou professor, então eu consigo usar os conceitos para conseguir me ajudar na minha prática cotidiana e profissional. Claro que são importantes, mas é isso, acho que esse bate-papo também a gente não precisa ficar tão preso aos conceitos, né? Mas Nem a quando a gente ideia. pega a ideia, quando a gente pega a ideia da reforma sanitária, quando a gente pega a ideia da Conferência de Alma-Ata, a 8ª Conferência do Brasil, que foi pós-Constituição, então tem todo esse pano de fundo, né, de conjuntura, que a gente tem que analisar quando a gente para pensar assim, o que nós estamos falando de saúde mental, né? Porque aí dentro desse crivo não é saúde e ausência de doença, é a saúde como promoção da qualidade de vida, bem-estar social e por aí vai, que engloba uma série de coisas que vão definir o Sistema Único de Saúde e que, de alguma maneira, eles vão estruturar níveis de cuidado. Né? Ou seja, a grosso modo, um PSF, um Programa de Saúde da Família, ele vai ter lá um agente comunitário que é a pessoa responsável a visitar as casas e não mais o médico, né? É mudar a estrutura medicalocêntrica, hospitalocêntrica e promover saúde dentro dos territórios. Aí, uma série de tecnologia. O que é território, o que é acolhimento, o que é uma pessoa que mora naquele território, ela promover saúde, ela ser o agente de saúde, não o médico. Né? Então, você desburocratizar, desconstruir também esse saber médico, que produz doença para vender cura, isso amarrado, né? E aí já estou puxando um pouco né, do meu referencial teórico, é entender assim, quais lógicas que vão compor alguns fenômenos. E aí, claro, quando a gente tem, por exemplo, a reforma psiquiátrica, ela é verdadeiramente a passagem desse nível de entendimento. Se eu estou apostando na saúde mental como doença mental, e aí a gente vai ter que colocar várias questões para analisar, né? Por exemplo, né, para a gente também não ficar preso a isso. O que a indústria farmacêutica ela tem a ver com essa história? O que a psiquiatria, ligado aos CIDs e aos DSMs, como estrutura de diagnóstico e, ao inverso, de prognóstico, né, o que se faz, né, ou seja, o manicômio, né, configurar o corpo e as pessoas como doentes, sem Sim. possibilidade de ressocialização. Pelo que você Então está isso, falando, né? há um questionamento sobre essa patologização da vida e das pessoas, né? Essa coisa de Perfeito. rotular sobre um diagnóstico e mantê-las Perfeito. amarradas àquilo. A sua proposta, pelo que você está colocando, e eu acho isso muito interessante, é exatamente esse olhar para além da doença, para olhar para o sujeito Exatamente. que existe ali. E isso vocês têm conseguido fazer isso nessa nossa atual circunstância? Ou pelo menos se aproximar disso? Uhum. Então, essa atuação, quando a gente fala, por exemplo, o serviço de abordagem social, dentro da assistência social, a gente tem uma subdivisão, que é a proteção social básica e a proteção social especial. Né? A proteção social básica, ela pensa em como que uma política pode atuar fortalecendo o vínculo, inserida nos territórios, potencializando o convívio comunitário. E o entendimento da proteção social especial já é assim, existem direitos que estão rompidos. E a gente precisa trabalhar na defesa
e na estratégia de defender direitos. No caso da população em situação de rua, a gente tem o direito à moradia, que está, né, violado, direito à alimentação básica, Uhum. renda e, em alguns momentos, direito a ser bem acolhido no hospital, direito a ser bem atendido em serviços, porque é uma população muito discriminada. Verdade. E quando a gente pensa em saúde mental, nesses casos, no meu entendimento, quando a gente fortalece a cidadania da pessoa, a gente de alguma maneira está atuando na promoção da saúde mental. Mas o tema, a grosso modo, né, e a gente precisa também desdobrar isso, acho que essa pergunta é bem interessante, ele está centrado na saúde, né, na configuração da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que foi construída no longo desses últimos 10 anos e que tinha como referência, né, antes do governo Bolsonaro, a centralidade dos centros de atenção psicossociais, que eram substitutivos dos hospitais psiquiátricos. Uhum. Né? Então, o nosso serviço, ele busca, né, atuar juntamente com os CAPS nessa ideia da saúde mental. Mas a gente não pode perder de vista que o lugar da saúde mental, da promoção da saúde mental, não é o CAPS. Senão a gente está cometendo o mesmo erro do manicômio. Sim, O trocando lugar só do de louco lugar. é no hospício. Exatamente. Uhum. E a gente acaba analisando aí, né? Isso é algo, a galera da reforma psiquiátrica, a gente faz essa crítica a nós mesmos, porque a gente não conseguiu avançar. Você tem hoje alguns CAPS, né? E aí é uma terminologia bem usada né, pelos trabalhadores de saúde mental, que é o encapsulamento. Que é assim, pô, a gente destruiu o manicômio, brigamos contra o manicômio, inventamos o CAPS e a gente, dentro do CAPS, continua com as lógicas do hospital psiquiátrico fechado. E, Mas, e hoje os CAPs, ou essas questões que você tem levantado, ao que eu vejo de longe, né, parecem cada vez mais com maior dificuldade até de receber investimentos, etc. É isso mesmo ou eu estou enganado, assim? bom, vou tentar passar por isso aí, porque eu vou ter tempo aqui de dar uma olhada na mudança que o Bolsonaro fez no início do ano. Uhum. Ele faz uma mudança na política nacional da população em situação de rua, porque lá no final da política você tem uma construção de uns comitês. E esses comitês envolviam os trabalhadores dessas pastas e os usuários. Uhum. Então, era um locus importante dessa construção coletiva e do controle social, como que a sociedade civil faz o controle social da política que vai ser servida para a gente. Né? Sim. Deveria funcionar basicamente assim, é uma outra discussão extremamente importante, porque não funciona, em muitos lugares não funciona na prática esse controle social. A gente precisa repensar como a participação da sociedade civil, mas o Bolsonaro ele muda a política de drogas, uma outra coisa que ele faz, ele muda a política da população em situação de rua, ele muda ele solta uma nota técnica, se eu não me engano. Ah, não, isso foi da saúde mental. Da população da questão de álcool e drogas, ele passa essa agenda para o Ministério do Desenvolvimento Social, que muda para o Ministério da Cidadania. Então fica na assistência, foi sempre uma briga justiça e saúde. E aí, do nada, ele joga isso para a assistência social. E o ministro, até então, Osmar Terra, ele decreta que ele vai financiar as comunidades terapêuticas. E a toque de caixa, assim, sem ter critério, como que isso seria feito. É uma outra discussão também extremamente importante. São comunidades religiosas recebendo dinheiro público para tratar de algo que é complexo e que necessita de discussão, de ciência, para que você consiga avançar. Né? A questão da saúde mental, ele também ele solta uma nota, o Ministério da Saúde, se eu não me engano, solta uma nota mudando a centralidade dos CAPS, não é mais substitutivo do hospital psiquiátrico, traz os hospitais psiquiátricos de volta Uhum. como rede, e as comunidades terapêuticas não tinham saído, porque o governo Lula e Dilma, a RAPS manteve.
Você tinha lá um critério, só que até hoje, né, até então, que ele mudou a política, nenhuma comunidade terapêutica tinha conseguido, dentro da RAPS, se normalizar, se normatizar e conseguir fazer parte, né? Mas o Bolsonaro ele toma essas decisões e Mu- outras, Muito né? Que eu não unilateralmente, né? tinha, eu não anotei porque eu fiquei preso aqui na ideia da gente falar sobre população de rua, mas esse Não, papo me mas não interessa se muito. preocupa, pelo menos assim, da minha parte tá tranquilo, a ideia é que o papo flua mesmo, e às vezes a gente vai sair um pouco do roteiro, faz parte. Agora, pelo que eu E a vejo, galera que assiste a gente sabe, tu consegue saber qual é tem mais ou uma menos assim, galera perfil? enorme Tem uma galera. assistindo a gente Ah, aqui. legal. Teve até pergunta que acabou Legal. que eu tava na conversa aqui e não repassei, vou repassar agora, deixa eu só achar. É, no perfil da professora Sabrina Gomes, que na verdade é uma outra pessoa que está te mandando até um abraço aqui. Pera aí. Vamos lá, deixa eu Ah, que achar. legal. É Moisés Abrão. Ele falou: Ah, Fala muito Pedro, Moisés legal. Abrão aqui. Ele fez uma pergunta se seria abordagem ou aproximação social, né? Eu acho que aí é uma questão do. Maldoso ele, né, cara? Vamos responder essa? Por favor. Vamos. Então, o Moisés é um parceiro, né? Um aliado, companheiro de luta. Eu tive o prazer de conhecer ele num trabalho que a gente realizou na escola, com essa questão de álcool e drogas aqui no município de Maricá, né? E foi muito interessante, porque ele e um outro professor, o Ranulfo, que deve estar por aí também, outro parceirão, a gente foi inventando algumas oficinas, e eles são da educação física. Eu fiquei surpreso, porque a escola é um lugar muito difícil da gente conseguir estabelecer trabalho com o professor. Assim, são muitas lógicas presentes, não sei se a gente teria tempo de analisar aqui, de repente até eles podem analisar isso melhor que eu. É, mas o Moisés é professor de educação física e depois ele passou num concurso para assistência. Quando eu soube, eu consegui levar ele para trabalhar com a gente. E é uma figura incrível. Ele tem ajudado a gente a repensar práticas e assim de um locus que eu nunca acreditei que seria possível com essa potência, né? Um pouco de preconceito meu, claro, porque um profissional de educação física na política de assistência social, pensando na garantia de direitos. E essa pergunta dele é muito legal, porque é essa discussão que a gente faz, porque abordagem, né? O nome do serviço é Serviço Especializado em Abordagem Social. Só que o nome abordagem, eu também acho interessante, né? A gente pensar os conceitos, né? O Foucault ele analisava muito assim como que os conceitos, como que as narrativas, elas estão preenchidas por um jogo de verdade. E isso é extremamente importante. O Moisés e o Hanu fazem isso de uma maneira muito espetacular. E a ideia é assim, como que a gente consegue olhar para conceitos e aí transformar eles no sentido assim, de mudar algo em nós que está ligado a preconceito, Uhum. a discriminação, e de alguma maneira inventar novas maneiras que de alguma forma coloquem outras possibilidades em funcionamento. E aí, quando a gente fala abordagem, a gente conversa muito nas nossas reuniões, porque abordagem é um nome muito policial, né? Sim, E o Moisés, tem uma que o Moisés fala que é sobre a cor padrão, né? O policial usa muito isso, né? Ou seja, a cor padrão é a cor negro, de bonezinho, numa sim. comunidade. Vai abordar, assim, no rádio, ó, tem um fulano tal, dessa maneira. Como que ele é? Cor padrão. Então, a abordagem também está ligada a essa coisa policial, né? Abordar. E a Traz sempre um gente. suspeito subentendido também, né? É. E aí ele usou um outro termo aí que eu não estou lembrando agora, que é Aproximação. Abordagem ou aproximação. aproximação, né? Se aproximar das pessoas, perguntar se elas querem, né? Que se aproxime. Oi, tudo bem? Qual o teu nome? E aí, acho que essa provocação dele é extremamente importante. Porque a gente esquece do valor das palavras, né? Do quanto elas representam, né? Na cadeia de significantes, diversos significados aí, inclusive para quem está recebendo esse tipo de aproximação, né? Porque muda muito a nossa conduta quando a gente vai inspirado por certos conceitos. Eu acho muito legal poder pensar algo que está muito distante da minha prática. Sou psicólogo clínico, trabalho em LPI, e eu acho que é bom também poder repensar algumas coisas que talvez sirvam até para mim, né? E
Você falou dessa questão da cor padrão e da questão negra, que é uma questão racial que atravessa tudo, né? Na questão das pessoas em situação de rua, isso também se reflete. Sim, 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 sem sombra de dúvida. A gente, né, a gente tem um perfil de uma população que está na linha da miserabilidade, os vínculos familiares rompidos, falta de acesso aos serviços, pessoas que passaram pelo sistema prisional, né, egressos, enfim, basicamente negros, pardos, né? Sim. Então, essa é uma caracterização, sim, da população em situação de rua. E nesse processo, eu vou usar a palavra aproximação porque já estou convencido de que ela é muito mais apropriada. Até o final a gente muda ela, né? Vamos lá, tá lançado tá lançado a provocação. E eu acho sempre bom provocação. Acho que é isso que ajuda a gente a refletir e talvez até mudar. É, tem, eu não sei como é a realidade de Maricá, mas eu tenho visto, pelo menos aqui em Niterói, da minha observação pessoal, um aumento de pessoas em situação de rua. Isso também vocês observam? Não? Tem a ver com a pandemia? Não tem a ver com a pandemia? Já estava assim antes, devido à realidade do país? Vocês têm algumas observações nesse sentido? Então, essa é uma outra reflexão. Tu tá indo só no ponto, né? Quase místico a coisa. É, eu tô me acostumando aqui, tá, Bruno? Que Tranquilo. vídeo, É muita a gente não informação. tá perto, né? Acho que pelo ponto de você conseguir organizar as ideias é mais simples. Mas, assim, a gente vê como que as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando, e aí poder também perguntar, né, trocar, que eu acho que essa é a ideia, né? Mas uma interrogação, é uma outra questão que eu também tenho me feito. Por exemplo, a gente estava fazendo eu estava fazendo acolhendo duas pessoas, se eu não me engano, né? Duas, três pessoas, né? Lá nesse espaço que a gente abriu, também depois eu ia falar um pouco desse trabalho que está sendo realizado. E nessa conversa, eu não sei o que aconteceu, não estou lembrando o que aconteceu na conversa, que eu falei assim para um dos usuários. Falei, pô, mas eu não sei se eles tinham feito alguma fala preconceituosa, eu fui problematizar, né, com uma menina, inclusive. Uhum. Você não acha que isso que você está falando não é estranho, né? Quando as pessoas passam na rua e não e nos olham e nos veem de maneira diferente, e ela fala assim para mim, não, na verdade nós não somos olhados, nós somos invisíveis. E aí por que eu estou falando isso, né? Eu acho que a gente vai viver, já está vivendo um momento que as pessoas vão realmente, economicamente, vão estar passando por uma vulnerabilidade muito forte, já está acentuando as pessoas que estão em situação de rua, mas também é uma questão, não estou traçando resposta, não, estou Uhum. levantando questão. Como tem muita pouca gente na rua, diminuiu o fluxo de pessoas na rua, e as pessoas estão indo para a rua já paramentadas, né, máscara e tal, eu acho que também as pessoas, a partir de então, estão vendo coisas que elas não viam, Sim, o né? contraste fez aparecer coisas que estavam ali, mas as pessoas não viam antes. Eu falei inclusive coisas, né? Você me desculpe, não seria a palavra adequada. Mas eu As entendi o pessoas que que. estavam invisíveis, de repente agora as pessoas estão vendo essas pessoas que sempre estiveram ali. Uhum. Tem uma pergunta, eu não sei se é ele ou ela, R. Cavalari. Como constituir cuidado a partir da. Ranulfo Ranulfo. é o professor. Ótimo. Como constituir cuidado a partir da cultura, da arte e do lazer? As pessoas precisam de mais do que abrigo e comida, certo? Pô, eu acho que eu vou responder essa aí no particular, porque esse cara tá demais, né? Na verdade, é uma porrada que ele tá me dando, né? Uma provocação interessante. E aí já deixo um abraço aí pro Ranulfo, nosso, nosso amigo. Mas é uma questão para a gente pensar assim, né? Como constituir cuidado a partir da cultura, da arte e do lazer. As pessoas precisam de mais do que abrigo e comida.
a gente tem essa mentalidade de que a miséria é só financeira, né? A miséria ela passa por muitos crivos, como a vulnerabilidade. A gente participava esses dias aí antes da epidemia, de uma roda com o professor Emerson Merri, e ele estava fazendo análise desse conceito de vulnerabilidade, que é muito permeado na política de assistência. E ele traz isso assim, pô, vulneráveis somos todos em Uhum, algo, uhum, né? Não é a pessoa que está na rua só que é vulnerável. Então, quando a gente pensa toda a estratégia, e aí assim, a minha concepção de trabalho, de estabelecer linhas de cuidado, ela está muito baseada nas ideias da reforma psiquiátrica, né? Do que a gente tem de promoção de saúde mental. uhum. E aí, assim, quando eu falo isso, assim, é porque tem histórias ricas de práticas que foram elencadas em todo o mundo e que elas, basicamente, elas vão permear, inclusive, as práticas de promoção da cidadania. Por exemplo, quando você pega A Casa de Inverno, que é um texto do Antônio Lancetti, em 1989, e o início do texto dele, o título Notas para a Desinstitucionalização da Assistência Social. Então era um pensador, um atuante do primeiro hospital psiquiátrico fechado no Brasil, do primeiro programa de redução de danos do Brasil, num dos programas que foi referência por anos no tratamento das ISTs, né, e da prevenção da AIDS. Então você tem Santos como referência nesse sentido, e ele está falando exatamente sobre isso. Que a questão e a ideia, inclusive quando você vai pegar as ideias da Itália, as ideias francesas, inglesas, né, com as comunidades terapêuticas inglesas, não podemos confundir com as comunidades terapêuticas religiosas brasileiras e as americanas, é uma outra ideia. Você vai ver que a ideia de cuidado estava extremamente atrelado à promoção da cidadania. Por exemplo, a reforma psiquiátrica italiana, ela está rasgada, né, está atravessada pelo fomento de cooperativas, manicômios que viraram cooperativos, sobre a ideia da geração de renda. Ou seja, não tinha a ideia de acabar com o manicômio, pronto. Não era essa a ideia. Sim, é uma A ideia era o transformação. louco, esse tido como louco, ele pode ter um lugar em sociedade e pode ser um lugar muito potente. Uhum. Então, quando o Ranulfo coloca essa questão de que nós não queremos só abrigo, porque de verdade a população em situação de rua, né, nas estratégias de sobrevivência, isso aí é algo que eles, de alguma maneira, eles conseguem reinventar. E aí, assim, é importante você ter um lugar para a pessoa dormir? É importante você garantir uma alimentação básica? É. Mas é mais importante que essa pessoa crie a autonomia dela, que ela tenha o direito de escolher onde ela quer morar, inclusive na rua, se for direito dela, assim como ela tenha direito a escolher o que ela vai comer. Então, quando a gente pensa arte, cultura, lazer, é a gente pensar uma outra clínica, que não a clínica do diagnóstico, mas uma clínica ampliada. Enfim, eu tinha até botado isso aqui também para eu falar um pouco sobre isso. Então, Mas acho não sei se eu que estou avançando muito. não, a ideia é ser fluido mesmo. Depois a gente volta, vai, não tem problema. Mas isso que o professor Ranulfo colocou e o que você está falando, Pedro, me faz pensar muito nesse olhar para o corpo biológico, para a sobrevivência física, né? Comida, moradia, medicação, diagnóstico. E o que eu acho que você está questionando, problematizando junto com o Ranulfo, é exatamente esse corpo subjetivo, né? Ou, tirando a palavra corpo, esse sujeito que existe para além da biologia apenas, né? E que aí sim, cultura, lazer, relações interpessoais, ser visto, ser reconhecido, ganham uma relevância. Seria mais ou menos isso? Entendi corretamente? Seria
É como que a gente pensa singularidade, mas também pensando o singular coletivo. É aquilo que é singular, mas não é da ordem do eu, não é da ordem subjetivo eu isolado, né? É da ordem da dialética. Uhum. É isso. Somos seres historicamente históricos sociais, né? Aí a gente Sim. vai precisar um pouco mais do Vygotsky para olhar para isso, inclusive do Marx, né? E aí os analistas institucionais eles vão falar isso, sim, nós estamos atravessados por lógicas que determinam o funcionamento de um mundo, né? Então, é por aí. Quando a gente pensar cuidado, é pensar território, é pensar esse sujeito nas suas múltiplas potências, nas suas múltiplas diversidades, é pensar diversidade como riqueza, é pensar novas estruturas, novas tecnologias. Aí, falando isso, sim, falar um pouco da perspectiva minha de metodologia de trabalho, que Uhum. está alicerçada no método da pesquisa e intervenção, que tem como primazia, assim, todo ato de intervir é o ato de conhecer, é o ato de perguntar, né? E aí a clínica, ela é a clínica da cartografia, né? Eu tenho pistas para uma atuação, né? Por exemplo, esse serviço que a gente está falando aí, né? A gente tem pistas, você tem toda uma estrutura de uma política de Estado. Dentro dessa política de Estado, a gente tem pistas do que deve fazer. Ao atuar, ao colocar ela em funcionamento, que tipo, no meu caso, de que tipo de psicologia, que tipo de metodologia se torna necessário para que eu não abandone esse preceito de uma política de Estado, mas que ao mesmo tempo eu possa garantir uma nova concepção. E aí, no meu caso, é a concepção de ouvir, de conhecer mais das histórias, e aí, nesse caso, é conhecer, mas também eu, como um profissional, no processo. O que em mim, nesse processo, eu também transformo. Porque se eu penso em saúde mental, que, por exemplo, se eu estou atuando com um usuário de álcool e drogas, e eu acho que o caso dele, ele tem que parar de usar droga, se essa é uma a priori meu, que a droga é o mal, eu já estou partindo de um lugar de cercear o conhecer essa pessoa que está à minha frente. Então, quando eu parto do princípio que esse cara não vai usar mais droga, no caso que ele não quer parar de usar droga, eu já tenho que rever em mim o que é necessário modificar, né? Eu preciso analisar a minha implicação nessa história. E aí, analisando essa conjuntura toda a qual eu faço parte, a gente tenta se basear nessa ideia de quem é essa pessoa, como que ela funciona, como é a história de vida, e a partir disso estruturar uma clínica ampliada, né? Por exemplo, tem intervenção que a gente tem intervenções que a gente faz que a intervenção é ouvir a pessoa e às vezes chorar com a pessoa porque a história dela é muito triste. É o que dá, né? O Ao que já contrário é de falar para ela o que ela tem que fazer. o que já é um tipo de acolhimento também, né? Porque eu noto que muitas pessoas têm essa ideia de vir com uma solução pronta, né? Acho que é mais ou menos o que você colocou. Se a pessoa é usuário de algum tipo de substância química, então eu, com meus valores, com meu critério, acho que o melhor para ele é. E aí eu acabo atropelando aquela pessoa, né? Eu nem dei a chance de conhecê-la, de ouvir, de suspender meu saber, de suspender meus valores e tentar entrar no universo do outro. E eu acho que entra um pouco no que a Kelly Led comentou aqui. Acredito que a prioridade do cuidado é dar autonomia à Kelly, população. muito legal. Essa é um princípio, né? Certamente, sim. E aí é isso. Você não potencializa autonomia dando comida. Até porque a gente entraria numa outra discussão, né? O que é assistência social, o que é assistência livre. Você não potencializa autonomia dando um lugar para a pessoa dormir. Mas
através dessas tecnologias, dessas estruturas, existe a possibilidade de você avançar. Então, é como que a gente consegue não perder de vista onde a gente quer chegar, os objetivos. Uhum. E aí você também não dá autonomia se você diz para a pessoa que ela tem que fazer, em alguns momentos, né? Você dá Sim, autonomia você ouvindo. perfeito. E nesse processo de aproximação e do trabalho que vocês vêm realizando, o que que você destacaria talvez mais pessoalmente falando, que te impactou mais enquanto pessoa nessa sua trajetória, nesse contato com pessoas em situação de rua, com essas questões todas sobre saúde, doença? Tem algo que você acha que foi mais marcante para você nesse processo todo? Pô, pergunta de psicólogo, né? É uma live diferente, não chega a ser uma terapia, mas. Entendi. Pô, quase, quase. Então, acho que fica difícil eu numerar algo, né? Mas o momento atual, eu tenho ficado impressionado com um grupo, né, que tem se construindo, e esse grupo está conseguindo ter uma interação com esses usuários que tem me chamado muita atenção, né? A gente brinca que a gente tem ido trabalhar no meio de um coronavírus, né, todo mundo com medo, e a gente tem ido trabalhar assim com prazer, sabe? Da vontade de estar, né? Esses dias alguém perguntou para uma pessoa que tá trabalhando com a gente agora, não era da equipe, está trabalhando agora, perguntou, pô, você está gostando desse trabalho? Ela falou assim, isso para mim não é trabalho, né? Não dá muito trabalho. Então eu tenho ficado muito surpreso com esse momento. E aí, foi um momento que os profissionais da educação física provocaram nós que trabalhamos nessa pasta. Foi muito interessante, sim. Como que os profissionais da educação física foram importantes, né? Isso é um sinal de que existem outras áreas também pensando isso. Eu tento sempre analisar com os companheiros da psicologia, porque dentro da assistência social é algo muito novo, né? Aquela ideia assim, pô, psicólogo na assistência não faz clínica, não faz psicoterapia. E eu tenho muita parceria com o pessoal do serviço social. E aí é interessante pensar que no meio da epidemia, quem é que vai trazer reflexões e disparar um trabalho em Maricá, por exemplo, são profissionais da educação física. Então, tem sido muito interessante, né? Os níveis de intervenções que têm acontecido desde que porque a gente iniciou, né, junto à Secretaria de Assistência Social, né? Não sei nem se a Laura, que é a secretária, eu mandei para ela muito tarde o link que nosso, provavelmente ela não deve estar aqui com a gente, mas a gente inicialmente, o professor Ranulfo e o Moisés me chamaram para uma reunião para discutir sobre isso, eles já tinham pensado algumas coisas e a ideia era estar na rua com os usuários, né, com esse serviço, orientando sobre limpeza da mão, entregando material, e a gente conseguiu reunir isso junto à nossa secretaria e começamos a sistematizar esse trabalho. E aí, até então, o secretário falou, pô, vou conseguir um jantar. E aí pactuamos com o CAPES da cidade, que eles já estariam fazendo o almoço, porque assim, a população em situação de rua, na maioria das vezes, tem um trabalho informal. Por Uhum. exemplo, Maricá tem uma galera que monta as barracas no dia das feiras, que ajuda o cara que vai vender o peixe a vender a limpar o peixe, um outro que ajuda alguém a empurrar um caminhão. A cidade fechando, eles estão sem o trabalho informal, que já não era bom, Sim. porque acabam ganhando muito pouco pelo trabalho. E alguns outros usuários são pedintes. Então você tem a quebra de dois mecanismos de sustento dessa população. E aí a gente foi pensando, cara, nesse momento a gente tem que garantir a alimentação, porque a galera não vai comer. E aí não comer também tem a ver com a questão da imunidade, certo? Sem Porque dúvida. a imunidade
afetada, você tem aí também uma questão do momento de epidemia. E aí a Secretaria de Educação, muito parceira, abriu uma escola, na época, para a gente também ofertar o banho, né? E aí a gente, através disso, conseguimos fazer esse trabalho, e aí a gente foi se organizando, e uma outra secretaria depois abriu as portas da secretaria para que a gente fizesse um espaço de dormida. Então a gente está no meio dessa transição toda, assim, aprendendo, não tivemos tempo de nos organizarmos, a gente tinha uma discussão de fazer nesse inverno, um abrigo de inverno, então foi assim, a toque de caixa, né? O Aprender no meio trabalho do está. processo, né? Não tem tempo. Realmente, eu imagino o desafio de vocês. A LoIMG colocou aqui um comentário. Abordar seria mais uma conduta técnica, aproximação sugere acolhimento, escuta e cuidado com as questões subjetivas, inclusive as socioemocionais. E também mandou tarde para mais, né, Pedro? Acho que era tarde demais, Pedro, né, Pedro? Alguma coisa assim. Ela puxou sua orelha aqui. É tarde demais ser o quê? O horário da live? Não sei. É porque, como foi em algum Ah, momento tá. da fala, eu confesso que eu não consigo saber. E a Thaisa Gama está fazendo uma pergunta. Como vocês veem o papel da educação nesse processo? Como é o nível educacional dessas pessoas em situação de rua? Existe algum dado? Moisés era melhor com dados do que eu, mas vamos lá. É uma escolaridade baixa, né? E aí é um desafio, assim, como que a gente consegue pensar essa população, quando você pensa em educação, a gente tem que pensar assim, como promover a inserção, né? Como que a gente acolhe. E aí é um baita de um desafio, porque a gente hoje tem uma escola muito engessada, os processos educacionais, infelizmente, eles perderam de vista as premissas de Paulo Freire, assim, e é bem complicado. Então a gente tem que repensar a escola, tem que repensar a educação, e aí, com a população em situação de rua, a gente tem que pensar estratégia, porque a gente não tem o time de fazer uma discussão sobre a educação, porque você tem o aqui e o agora. Uhum. E aí, assim, se você tem uma escola burocratizada, uma instituição que precisa de um refino, de uma nova reflexão, você tem um usuário que está na sua frente, que seria extremamente importante ele estar inserido na escola. Mas em que escola que seria importante ele estar inserido? Numa escola que, de repente, reforçaria o protótipo, reforçaria a exclusão, né? Só que, como você falou, esse tipo de intervenção é andando, ele está em curso. A gente não vai parar esse usuário, calma, espera um pouquinho, que a gente vai mudar a escola para você poder estudar. E a gente também não tem como chegar para a educação e aceitar que um aluno não seja, né, inserido, né, um educando, no caso. Então, a gente conseguiu, em algum momento, inserir um aluno, um educando, um usuário que a gente acompanhava, ele estava em situação de rua, ele tinha um histórico de internação de 20 anos no hospital psiquiátrico, e essas oportunidades também, essas coisas quando acontecem, elas são oportunidades também para a gente conseguir trabalhar as coisas. Foi muito interessante. Teve problemas, teve dificuldades. Em algum momento ele abandonou a escola. Né? Ele estudava no EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E foi importante para essa pessoa, né? Tá naquele ambiente. Hoje não está mais em situação de rua, essa pessoa, inclusive, mas é extremamente importante. Aí é essa ideia da clínica ampliada. O usuário ele está na escola, ele participando de outras contratualidades, de outros vínculos. Isso a gente pode encaixar isso aí como redução de danos,
a gente pode encaixar isso como garantia de direito, a gente pode considerar isso como uma clínica ampliada. Acho que é isso. Você está falando algumas coisas, né? E as perguntas estão vindo, e eu me lembrei de um episódio que eu passei recentemente, em que eu estava vindo para casa, tinha ido à rua, e uma pessoa em situação de rua me abordou, estava com dois cachorrinhos, hum, já se desculpando por me abordar, né? E explicando a situação dele. Ele tinha uma esposa que era colombiana, os dois estavam aqui em Niterói, e ele estava nessa situação agora, como você falou, sem poder fazer nenhum tipo de trabalho, sem conseguir pessoas que ajudem, e não tinha muito o que fazer, ele estava bem angustiado. E ele falou: não, porque a prefeitura de Niterói parece que está oferecendo algum tipo de abrigo. O problema é o que eu Sim, faço com sim. meus cachorros, porque eu não quero ir para lá e abandonar meus animais. Não pôde entrar com os animais. E aí, assim, isso me mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando como é complexo essa dimensão de cuidado, porque isso para aquela pessoa é fundamental. O vínculo que ele tem com os animais dele é tão importante, talvez, que o vínculo que ele tem com a esposa, né? É, Então, como considerar tantas camadas, né? Como o que você está falando, é muito desafiador a parte educacional, a parte profissional, a parte afetiva, em que talvez a gente não tenha ainda respostas para tudo isso, né? é. E aí você traz uma conjuntura que é plano nacional. A gente tem um problema de desigualdade social, é claro, né? E aí as políticas elas ficam como cobertor curto, porque você tem o desafio dessa complexidade e um desafio de tentar disparar algo que vá na contramão de um processo de desigualdade social no Brasil. E a gente não vai vencer com uma prática lá em Maricá a desigualdade social do Brasil. E histórica, Então, né? então eu sempre tento pensar, né, com meus companheiros de trabalho, né, o Moisés, Ranulfo, a Luana e uma outra galera que está junto aí, que eu nem sei se está aí, né, de repente até esteja, que como que a gente fortalece micropolíticas. E micropolíticas que estejam altamente baseadas nos afetos e no aquecer desejo dessas pessoas. Porque como se tem uma lógica de vida toda atravessada por essa questão da miséria, por essa questão da exclusão, e a gente está falando de gerações. Às vezes são gerações na rua, às vezes são gerações que não tiveram uma oportunidade de um salário digno, de uma moradia digna. Então isso é histórico. E aí, assim, você nunca teve acesso a algo. E quanto é importante, dentro de um micro movimento, de uma microação, você possibilitar outros territórios existenciais para essas pessoas. E aí, assim, pô, é possível. Mas às vezes nem vai ser aquilo ali que vai ser diferencial para a pessoa, mas aquilo ali vai disparar algo e lá na frente ela vai ver que pode algo, né? É isso. A gente tinha um usuário que a gente acompanhou bastante, ele era um andarilho. Ele chega em Maricá muito fragilizado. Nossa, eles eram um grupo de quatro e um dos rapazes que era desse grupo tinha sofrido um acidente, ia ficar internado no hospital, eles não tinham o que comer. E aí, de repente, um desses usuários, né, essas histórias foram acontecendo, e um desses usuários começa a se dedicar à arte. Aí começa a fazer muito artesanato, se vincula a um outro profissional artesão e aprende a fazer um jacaré, um chapéu. Aí ele rodou o Brasil e um dia ele chega lá e alguém pergunta para ele: pô, a gente vai fazer a inscrição aqui do seu Bolsa Família. E aí ele fala assim para o profissional, né? Era um homem, né? Rapaz, eu não quero nada disso aí, não. Eu já estou conseguindo me virar. Naquele momento ele tinha R$ 5.000 guardado. Estou com R$ 5.000 guardado, cara. Eu não preciso de nada disso. Eu só venho aqui porque eu gosto de vocês. Porque aqui eu sou acolhido. Aqui vocês me dão
Vocês conversam comigo de uma maneira que não seja com um olhar que todos me olham. E esse rapaz hoje ele mora em Buenos Aires. Na última vinda dele ele conheceu uma argentina e aí às vezes ele manda vídeo para alguém do filhinho que nasceu, tá morando na Argentina. Que interessante isso. Como o afeto é importante nesse vínculo, eu acho isso muito incrível. É uma das coisas que eu acho que encanta muito no nosso tipo de trabalho. Estou falando no grande guarda-chuva, né? Nessa área psi, de lidar com pessoas. Tem algumas perguntas aqui, agora a gente já está caminhando para o final, faltam aí mais ou menos 9 minutos para encerrar. Eu vou tentar ver se eu consigo perguntar o que está aqui, vamos ver se a gente consegue responder. A Kelly Led comenta: foi o que eu entendi pelo projeto do professor Bruce e do Dan. Foi de dar autonomia através de suas habilidades. E aí ela faz uma Quem pergunta. é? Kelly Led. Kelly Led? É a Kelly Repórter? Vamos ver se ela responde aqui. Ela pergunta o Ah, manda seguinte: um beijo pra... Pô, a Kelly é uma figura extremamente incrível. como ou qual Ela seria faz parte de um grupo com a gente. o ideal para conscientizar barra politizar essa população? Qual é a pergunta? Vamos lá. Como politizar? Qual seria o ideal para conscientizar ou politizar essa população? Você teria alguma abordagem, tirando a palavra Ela está abordagem, uma fazendo psicologia aproximação? também, Bruno? Parece que tem uma galera aqui que você não está fazendo, devia estar, porque Você tem um está fazendo olhar. psicologia também, cara? Nossa, que pergunta, hein? Então, primeiro ela citou aí o professor Bruce Alexander e o Dan. A gente tem um projeto em Maricá em curso, que é com esses pesquisadores canadenses, são os pesquisadores que desenvolveram o Parque dos Ratos, junto com Paulo Silveira, que é uma pessoa que trouxe esse projeto para cá, né? A gente tem um diálogo com eles. A gente precisaria de um outro momento para falar sobre isso, é uma pesquisa muito legal. Depois a gente pode disponibilizar o livro onde eles falam sobre essa pesquisa. Em curso também um livro sobre práticas de Maricá, ser lançado pela Rede Unida. E eu acho que essa ideia que ela está trazendo aí, né, só podia ser da Kelly, né? Que pergunta difícil. Eu acho que ela vai de encontro com o mesmo movimento que a gente está necessitando fazer entre os pares. Nos partidos que querem levantar essa pauta, essa bandeira, porque a questão hoje de politizar é como que a gente consegue, nessa esfera dos afetos, retomar com agendas que a gente abandonou. Então, com a população de rua, não é diferente. Até porque, em alguns momentos, eles são muito mais politizados que a gente. Somos nós que aprendemos com eles. Mas como que a gente consegue produzir esses efeitos, né, de reflexões? Por exemplo, uma questão que a gente estava tratando no início, e que é uma questão... Essa semana eu vi lá duas meninas que trabalham com a gente conseguindo dar conta dessa questão, e é uma questão que eu, de verdade, sempre que dá, eu corro. Nós temos uma usuária lá de Maricá que é saúde mental, um histórico de 30 anos de internação psiquiátrica, e a população em situação de rua não aceita ela. Quando ela vai dormir na casa, é um problema. É um problema, assim. Mas E porque aí, ela tem um comportamento agressivo? ela é diferente. Nossa sociedade sempre expurga os diferentes, né? Verdade. Aliás, o hospital psiquiátrico nasceu assim, né? Sim. Quem é diferente se interna. E a população de rua também tem suas peculiaridades de preconceito. Então, pode estar bem ferrado, pode estar bem alcoolizado, pode estar bem com muito sofrimento, mas assim, esse aqui nós não aceitamos. Então foi um momento importante para a gente refletir com eles, né? Ainda é, né? Não foi, está sendo. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa falar mais. Tipo, a própria Kelly, que está no lugar, ela precisa falar mais. Ela é uma pensadora, inclusive. E acho que é um momento que a gente não pode se omitir de colocar a questão, de falar o que a gente pensa. A gente está carente disso. Eu tô indo aqui, tô vendo que você falou do tempo, tô com medo da gente A passar gente ele. tem 5 minutos, talvez a gente não vá conseguir falar com todos, mas eu vou tentar aqui. Eu aviso quando tiver para acabar, porque o Instagram é mal educado, ele desliga na nossa cara.
A Márcia Cardoso, que eu espero esteja aqui com a gente semana que vem, ela fez um comentário muito bom, afetos e desejos. Uma vez ouvi uma estagiária dizer: como vou tirar o papelão dessa pessoa de rua? Aí perguntaram para ela, por quê? Aí essa estagiária respondeu, porque ele está transferido com o papelão. Né? Então, assim, esse olhar delicado de que aquele papelão tem algum significado, né? Não é só um papelão, é o papelão daquela pessoa, enfim, tem algo maior, né? Uhum. O Lancet, num livro Clínica Peripatética, ele também coloca essa questão. Por que será que as crianças de rua, na época, cheiravam colas em sacos, né? E num ato de... Parecia que estavam no seio da mãe, né? Interessantíssimo. Muito interessante. É. A Deise E a Laurindo. gente não pensa isso, né? A gente não pensa nisso porque assim, Não. o papelão é algo que a gente joga fora, que não serve pra gente. A A gente Deise está é, na área também? a gente parece se tornar escravo dos nossos significados, né? E esquecer que existem outros e outros, né? A Deise Laurindo está perguntando, eu acho, como construir autonomia a partir dos benefícios sociais oferecidos para o período de construção de projeto de vida para o período pós-pandemia. Pô, tá cheio de psicólogo, filósofo aí. O negócio tá complicado, rapaz. Vai ter que ter mais 1 hora de live para responder. A Deise é um assistente social, parceiro nosso também, faz parte do grupo. Tive a oportunidade de trabalhar junto com ela, a gente fez muita coisa junto. Acho que ela consegue responder essa aí melhor do que eu, inclusive. Acredito. Olha, Pedro, eu só queria voltar numa parte, porque a gente já está caminhando para o final, e até para te dar a chance de você falar o que você quiser aí. É, eu tive uma experiência, inclusive tem aqui no meu Instagram essa live, com uma professora de educação física, a Carla Santana, que eu dei palestra na escola que ela trabalha, uma escola pública estadual em São Gonçalo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né, das pessoas de educação física com esse olhar que não é só físico, né? Eu achei essa, não sei se chega a ser uma ironia, mas eu achei essa sutileza interessante. Como é que a gente às vezes encontra pessoas que seriam da área mais subjetiva, com um olhar tão no concreto, nessa superfície, e pessoas que são da área da educação física com um olhar tão amplo, né? E como que a gente precisa estar disposto a aprender com todas as áreas, né? Sim, com certeza. Acho que é um desafio importante. Acho que é um desafio importante. Essa parte da educação física, como a gente criou essa familiaridade aí com esses dois profissionais e outros também, tem me colocado questões, porque a gente vai ver que tem áreas que deveriam estar mais atento com isso e que de alguma maneira escorregam, né? E aí é isso, assim, tem coisas que estão no feeling, né? Por exemplo, a gente tem uma administrativa nossa lá trabalhando com a gente, e quando eu conheci, ela é branca, né? Uma menina branca, com bem característica de... Eu brinco com ela que é uma branca burguesa. Mas, cara, tem que ver o nível de afeto e de vínculo que ela cria com os usuários, sabe? Ela foi uma das pessoas, junto com uma outra, que é de um outro programa, que fizeram essa intervenção com essa usuária saúde mental, que eu não dei conta. Eu, psicólogo formado, não dei conta de fazer, elas fizeram. Muito bom. Então, é isso. Parte do senso comum, mas quando entende algumas questões, parece que também tem menos poluição técnica. E Sim, aí o outro é o outro próximo, não é o outro longe do divã do psicólogo que precisa de uma mesa para deixar esse outro bem longe, porque eu me mantenho num lugar confortável. Então, é como que a gente consegue usar as nossas tecnologias e áreas de conhecimento para colocar a serviço da vida, de potencializar as vidas. Pedro, temos 20 segundos para você se despedir e eu te agradecer a todos que vieram aqui. Foi excelente. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite. Obrigado, galera que está aí participando. Um abraço. Espero que a gente tenha outros momentos aí para ouvir vocês também, que eu amo ouvir vocês. Um beijo para Deise, Moisés, Ana, não sei mais quem está aí. Ah, Kelly. Pô, tem que aparecer, hein, Kelly?